dia, seja bem-vindo a uma continuação do nosso Coffee and Thinking. Nós estamos trabalhando aqui o conceito do novo normal, o new normal, o AC e DC, antes e depois do corona. E o assunto agora são relações trabalhistas, teletrabalho, o impacto que deve gerar aí uma revolução, né? Para quem assiste a gente, vamos pensar um pouco para frente e talvez não tenha muita saída, até quando a gente judicializa o trabalho e o problema do vírus, etc. Então, a gente está trabalhando aqui o conceito de como será o trabalho pós-Covid. Né? Talvez eu possa começar. Eu sou uma das minhas funções de professor de 3 universidades canadenses e 2 delas, a terceira que ainda não conversei, mas 2 delas já estão dizendo 2 coisas. Reunião dessa semana, hoje é dia 9 de maio, tá? Primeiro, volta ao escritório só em janeiro de 2021. Volta ao nosso office lá em janeiro de 2021. Classes virtuais continuam, já estão e continuam no outono, né, em setembro. E discussão de volta do face-to-face, talvez num doutorado lá, que o doutorado só tem 5 alunos, então você consegue colocar 5 alunos numa classe de 40 pessoas. Ou seja, um aspecto, né? O outro aspecto é um tipo de pessoa, né? Nós temos vários tipos de pessoas, né? Existem pessoas que estão lidando com a crise de uma maneira tranquila, estão fazendo cálculos e mais cálculos de quanto é realmente o número de mortos por habitante e chegando a cifras baixas, que se sentem confortáveis e que se sentem até que existem outros riscos à própria saúde diferentes do Covid. E existem pessoas que estão totalmente preocupadas, estressadas, com medo, uma paranoia gigante, né? O problema é o seguinte, que ambos os lados desse contínuo aí, né? O pessoal vai estar ali no meio, são trabalhadores. E a empresa vai fazer o quê? Ela vai se concentrar naquele tranquilo, no médio ou no extremo, né? Então, eu gostaria de ouvir um pouco de vocês essa ideia. Vocês acham que a empresa vai reagir ao extremo ou vai ficar mais do lado tranquilo? E quais as consequências do tipo de reação que a empresa pode ter? Fábio? Fazendo essa análise, Evandro, que a gente vem escutando muito aqui, pelo menos na Espanha, e eu acho que a gente pode também expandir, né, um pouco isso para a Europa em geral, salvo algumas exceções, né? Mas, no primeiro momento, os espaços de trabalho, eles, obviamente, por uma questão de custo, vão continuar os mesmos, né? Eu acho que vai ser muito difícil que uma empresa amplie o seu espaço de trabalho, né, para respeitar os novos protocolos de distanciamento e etc. E tal. Então, o que a gente vem escutando muito aqui é um pouco ao contrário. Talvez, num primeiro momento, as empresas não tenham, os escritórios não tenham capacidade, né, e não tenham também, até porque você não sabe quais são todos os protocolos. Nós temos ideias de alguns protocolos que têm que ser seguidos, mas como o coronavírus é uma coisa muito recente, né, nós não sabemos ainda qual é a fase 2, qual é a fase 3, quais são as mutações, o que pode vir adiante. Então, as empresas vêm se preparando, pelo menos no primeiro momento aqui, para receber, né, guardada o tempo necessário para isso, para receber pelo menos 1/3, entendeu, dos seus funcionários no primeiro momento. E depois começar, de forma paulatina, analisar, entendeu, de verdade, quais são as funções, entendeu, onde necessariamente você precisa ter uma pessoa trabalhando dentro do escritório, pelo menos por algum tempo mínimo, né, exigido, né? Pelo menos, acho que a gente vai encontrar vai romper muito paradigma aqui, porque praticamente hoje está todo mundo, né, fora, então a gente pode chegar a uma conclusão que são todos que podem estar fora,
mas inevitavelmente alguns vão ter que estar, né? Outros talvez não precisem estar, né, pelo menos em tempo integral, eles podem estar em tempo parcial. E outros efetivamente não precisam estar, né? Eles podem efetivamente continuar essa relação de teletrabalho, né, sem grandes problemas, e vai ser uma questão somente de criar uma série de políticas de trabalho, de protocolos, né, estabelecer a conectividade, a conexão entre o funcionário e a empresa, né? Então, nesse aspecto. Mas isso também depois tem todo um aspecto, outro universo, vai ter que revisar toda a lei trabalhista também, entendeu? Porque hoje em dia muita gente entra e bate cartão, efetivamente, né? Muita gente tem que passar, muita empresa que controla pelo acesso ao computador ao momento que a empresa, ou seja, tem uma série de formas, né, distintas de controlar, entendeu? O acesso das pessoas. Então, pegando o gancho do teu comentário, entendeu? Vai ser uma coisa extremamente complexa, porque, inclusive, né, internamente, né, quais são esses protocolos a seguir, e esses protocolos a seguir vão ter um custo. Esses protocolos a seguir vão ter que ter uma espécie de compromisso por parte, inclusive, daqueles funcionários que estiverem, entendeu? Porque senão, entendeu? Uma coisa mal feita ou uma pessoa que rompa toda a cadeia, né, estabelecida pode significar, sim, entendeu? Um problema ou um prejuízo, entendeu, maior para a empresa, e aí as consequências são enormes, né? Então, nesse aspecto, eu vejo que vai ser uma coisa bem interessante a relação do teletrabalho, e a gente tem que considerar também, Evandro, que eu acho que muita gente, no primeiro momento, imaginemos nós, né, se as empresas, imagina se nos colocam entre esse primeiro um terço, né? Qual é a confiança também que nós vamos ter, entendeu? Com relação, obviamente, que eu confio na minha empresa, né? Por isso eu estou trabalhando nela, entendeu? Mas, obviamente, entendeu? Nós também estaremos, de alguma forma, com receio, porque também eu tenho que ver que eu vou me deslocar para chegar até a empresa. Então, talvez eu precise de um transporte público, talvez eu tenha que subir no elevador com alguém, talvez eu tenha que encontrar com alguém no estacionamento, onde eu guardo o meu carro e etc e tal, né? E depois eu tenho que sair para almoçar. Então eu desço no elevador outra vez, ou seja, com toda essa movimentação que a gente estava até dia 9 de março, 13 de março, o que quer que seja, que era uma coisa já que era intrínseca, né, que já fazia parte do nosso dia a dia, entendeu? Como é que a gente vai trazer tudo isso para esse um terço que vai continuar, entendeu? Efetivamente, que vai ter que, de alguma forma, estar respondendo, entendeu? A necessidade básica, por exemplo, as empresas que vão precisar daquelas pessoas ali, seja um dia ou uma semana, por exemplo, trabalhando em tempo integral dentro da empresa. Então, o assunto é bem interessante, talvez seja um assunto para a gente voltar mais para frente e ver à medida em que a reabertura, né, de alguns países e alguns mercados eles forem acontecendo, a gente poder acompanhar, entender como é que isso vai acontecer daqui para frente. Ô, Bocato, o Fábio está colocando aqui algo interessante, o tradicionalismo de bater o cartão, né, o que a gente chama aí. Você acha que no Brasil existe agora, forçosamente, até uma tendência de se repensar esse modelo do tenho que estar lá para estar trabalhando? E o que precisaria o empresariado pensar diferente para que isso aconteça? Olha, eu vou pegar a partir do homem enquanto indivíduo, né? A relação dele enquanto indivíduo. Então, o que eu gostaria de colocar inicialmente é que, nesse momento, em termos aqui Brasil, né, nós estamos vivendo a pandemia de uma forma absolutamente desorganizada. Então, nós temos locais com lockdown, nós temos locais com isolamento parcial, enfim, e está uma confusão mesmo. Então, toda a confusão e você tendo como um perigo final a morte, nos traz para o estado do terror. Então, o Brasil está vivendo um terror de algo que ele não conhece, né? Cada hora um diz uma coisa, outro diz outra, e nós somos absolutamente perdidos. Então, eu preciso levar isso para dentro da filogenia e pensar nessa questão que vocês abriram
do terror das pessoas em agora se liberou alguma coisa, então eu preciso me proteger. Então, todo aquele movimento que eu fazia dentro do elevador, eu já preciso ter cuidado, porque o movimento está com máscara, mas será que essa máscara foi lavada, não foi lavada? Então, a primeira questão é a proteção. A proteção é da filogenia humana. Então, nós temos essa questão. Então, nós estamos ou estamos em alguns locais protegidos dentro de casa e achamos que esse é o nosso mundo. Falar pela internet, conversar com o mundo inteiro, isso é mundo. Não é bem assim. A hora que nós saímos do estado de terror e voltarmos para o medo, o que vai ser o medo? Mais ou menos o que está acontecendo na China, né? Então, com certeza, se num dia gastaram 2 milhões de dólares em bolsas, sapatos e acessórios, esse pessoal não estava a 1 metro um do outro. É impossível, então, mesmo pelo tamanho da China, ter uma loja do tamanho para ter tudo isso e no dia faturar o que faturou. Então, nós vamos ficar agora nessa questão, observando um outro fator filogenético nosso, que é a socialização. Nós somos seres sociais. Então, eu acredito que a minha resposta é o seguinte: eu não posso dizer nada nesse momento, porque toda a visualização nossa está baseada no terror. Nós não sabemos o que está acontecendo com a gente. A única coisa que nós sabemos, e onde eu fiz essas contas, eu vi que absolutamente nós estamos dentro de um padrão mundial, né? O padrão mundial que mais chamou atenção foi da Itália e, em segundo lugar, da Espanha, né? Mas, ainda assim, a morte por mil pessoas é muito baixa. E nós estamos falando de áreas que estavam saindo do inverno pesado, né? Então, é muito cedo para falar alguma coisa, porque nós estamos no estado de terror. A única coisa que eu digo, nós estamos protegidos, saindo da proteção, assustados pelo terror, e estamos tendo uma socialização nova, né? Essa socialização nova, né? Depois do coronavírus, que está me preocupando, porque está todo mundo perdido. Agora, vão ter sempre os aproveitadores, que, como vocês disseram anteriormente, vão acessar a justiça para tirar dinheiro de alguém. Até porque pode estar desempregado, pode ter pessoas da área jurídica disponível para demandas, assim por diante. Mas é muito precoce e precário alguma afirmativa. Olha, é muito interessante o que você está colocando, porque você pode ter, até poderia fazer um exercício paranoico, que não é o meu normal, mas um exercício paranoico aqui, com o seguinte dado: o próximo pacote que os Estados Unidos, se precisar, já querem incluir seguros para as empresas, seguros contra processos legais de clientes que diriam que pegaram o vírus na empresa, ou funcionários que pegaram o vírus na empresa, e que nós vemos como, claro, funcionários de residências de idosos e funcionários, por exemplo, em matadouros de vacas, né? Como tem vários casos, inclusive aqui no Canadá. Agora, imagina esse lado paranoico. O primeiro processo legal que conseguir ganhar, né, um dinheiro, imagina como vai ser as relações com esse trabalhador que agora pode dizer. E aí tem uma amplitude. Eu peguei a doença, ou meu marido faleceu, ou a minha esposa faleceu porque ele foi obrigado a trabalhar. E ele queria ter feito teletrabalho, a empresa obrigou ele a ir lá e ele morreu por causa da empresa. Ele pode ter morrido quando ele foi no restaurante na hora do almoço, mas está conectado 1, 2 ou 3 casos da empresa, o vírus estava dentro da empresa. Você imagina como vai ser
um sistema que você começa a falar, tem alguns funcionários que querem trabalhar, como o Fábio falou, eu não quero estar em casa, eu quero estar lá. Outro funcionário que eu não quero trabalhar, o trabalho essencial, que a empresa precisa que a pessoa esteja ali, a metragem que eu tenho que ter para colocar pessoas dentro daquilo, e esses aumento de custo de limpeza, né, para esses ambientes, que vai repassar um consumidor que já está no limite de que ele pode aceitar de inflacionário, porque o salário é o mesmo, e aquele consumidor que perdeu o emprego. Né? Então, eu acho que até o Fábio colocou alguma coisa nesse sentido aí. Não sei se você gostaria de adicionar aí, Fábio, de aquelas pessoas que estão se descobrindo quem realmente trabalha, né? O teletrabalho, né, por ser uma... Já existem muitas empresas que já vêm se dedicando ao teletrabalho já faz algum tempo por uma série de necessidades ou uma série de descobrimentos, né? Uma série de conceitos já, um pouco de cultura corporativa. Então, o teletrabalho agora, ele acelerou, né? O conceito do teletrabalho ele foi acelerado justamente pelo confinamento, ele obrigou todos nós a estarmos dentro da casa e, obviamente, entendeu? A partir daqui, entendeu? Saíram coisas novas, né? Ninguém está acostumado, de repente, a passar 24 horas, né? Ou 24 horas, entendeu? Ao lado, no contexto familiar, entendeu? Ou mesmo pessoas que dividem o apartamento com amigos e o que quer que seja, né? Então, eu acho que, de alguma forma, nós ainda, eu acho que é muito cedo, né, para avaliar tudo isso, mas eu acho que depois de 60 dias de confinamento, eu acho que à medida que isso for liberando, eu acho que a gente vai poder observar, entendeu? O que saiu, qual foi o resultado, efetivamente, de todo esse período de confinamento, né? E qual é o impacto disso no teletrabalho. Então, o teletrabalho, de alguma forma, né, algumas pessoas, eu acho que vão gostar da ideia, né? E vão, de verdade, vão se oferecer. Não pelo conceito do medo que você disse anteriormente, eu tenho medo de ir lá na empresa e me contaminar e etc e tal, entendeu? Mas não, porque de verdade sou mais produtivo, eu não preciso mais ficar uma hora no trânsito, ou seja, eu me redescobri, entendeu? Dentro desse novo conceito de trabalho, me encaixo, a empresa estabeleceu uma política, entendeu, de trabalho com relação a isso, e eu perfeitamente, entendeu, me encaixo nisso, e isso também vai me trazer algum tipo de compensação social, porque eu vou poder ter mais tempo, por exemplo, para fazer outras coisas que antes eu não tinha, né? Eu vou poder me liberar, talvez, entendeu? Antes, talvez, se alguém te chama uma reunião às 6 da tarde na empresa, então, efetivamente, você vai acabar ficando até mais tarde, você vai acabar saindo, ou em algumas praças, onde, inclusive, tem gente que fica até mais tarde, até para evitar o tráfego, né? Para poder chegar, porque você sai às 6 e demora uma hora para chegar em casa, melhor você sair às 7 e chegar às 7h15, entendeu? Então, enfim, tem uma série de redescobrimentos com relação a isso que vão aflorar, de alguma forma, e, ao mesmo tempo, vão existir alguns redescobrimentos de gente que vai sentir falta extremamente da relação, né, do trabalho, do escritório, do conceito, né, de estar reunido, de estar, entendeu, vivendo o ambiente corporativo, né, dentro da empresa, de uma forma necessária, e essa pessoa, entendeu, obviamente, vai fazer tudo para querer estar ali e não vai se acostumar, entendeu, a estar em casa, entendeu, onde ele pode ter uma série, entendeu, de consequências, entendeu, onde ele prefere não ter. Ele prefere estar no ambiente de trabalho, com o conceito de garantir o seu trabalho, o conceito de poder seguir melhor o seu trabalho, de poder estar mais conectado, entendeu, com a sua empresa. E não conectado, entendeu, do ponto de vista... Muito interessante. A gente, então, poderia, daqui a um ano, retomar os seguintes cenários, para ver qual deles aconteceu. Primeiro, como o SARS, o Covid desaparece. Então, não existe mais traço. Então, qualquer iniciativa não teria nenhum benefício, a não ser que a gente comece agora a trabalhar também o influenza, né? Mas o influenza também mata. Mas sumiu o Covid, voltamos ao status quo, está todo mundo lá na empresa trabalhando. Um segundo cenário, as pessoas entendem, através de um pacto social, que, olha, a empresa precisa de mim, eu preciso assinar ali um
um disclosure ali, olha, eu entendo do risco, eu vou assinar porque eu quero trabalhar. E um terceiro cenário, uma judicialização, processos legais, empresas com medo, reduzindo, se você reduz o empregado, talvez você reduza a venda, reduz a satisfação do cliente, e até uma catalisação, uma tendência que existe por aqui no Canadá, que é a parte do administração de bancos que hoje estão na Índia, né? Recente até reclamação, escândalo, ou seja, se o trabalho pode ser feito por teletrabalho, não interessa se o trabalho é feito por um indiano, se é feito por um brasileiro, apesar da empresa estar na Espanha, ou no Canadá, ou nos Estados Unidos, eu posso terceirizar a gestão. O ERP está trabalhando, ou seja, eu vou gerar um desemprego local em favor do não processo. Você me processou, não tem problema, sua empresa, seu emprego está indo para outro país com uma legislação mais amigável, né? Eu acho que a gente deverá tomar, né, torcendo para que o cenário 1 e 2 seja o que prevaleça, do contrário, estaremos aí dando um valor. A paranoia tem preço, tem um custo, né, que todos vamos pagar talvez desnecessariamente. Tudo bem? Tudo bem, eu só queria, então, pegar esse gancho final para fazer uma finalização, só trazendo essa questão da Índia, quando você diz, eu vou trazer os Estados Unidos nos anos 80, 90. E o funcionário americano se protegeu tanto por tantas leis, tantas garantias, e a China agradeceu. A China estava começando, a estrutura chinesa, quem comanda é o Estado, e a conjuntura das crises, o Estado também dá as garantias. Quando você deixa na mão dos sindicatos ou de qualquer outra conjuntura que não o Estado, que o povo, como na Suécia, confia no Estado, o que vai acontecer é isso, né? Tudo que aconteceu depois com o crescimento da China e as cidades fantasmas lá de Detroit e toda aquela região que sempre foram grande indústria, os chineses agradecem muito a esse volume de protecionismo sem uma estrutura do Estado intervindo, dizendo não pode ser assim, porque senão nós também, enquanto nação, perderemos. E o que aconteceu do ponto de vista, e eu fui acompanhando toda essa questão, que se terceirizou para a China a qualidade do componente conjuntural que eram as indústrias, né? Então, a estrutura americana fortaleceu a China. Agora, provavelmente, o serviço vai ser, e já está sendo, médico, farmacêutico e agora administrativo, sendo levado para a Índia. Por quê? Porque é aquela história. Se você começa a ficar muito caro, o meu produto fica muito caro, o meu cliente não tendo dinheiro, ele não vai comprar. Excelente ponto, Bocato, uma excelente explicação sobre os motivos do outsourcing, né? Seja por leis trabalhistas superprotetoras, seja por leis ambientais superprotetoras, seja pela busca do lucro, e agora o Covid como mais um fator aí de talvez levar a administração das empresas para outros países. Muito bom, ficamos por aqui? Perfeito, uma boa tarde a todos aí. Boa tarde.